Boa tarde a todos. Vamos hoje então falar sobre a última parte da unidade 7, que são os ensaios ou os esquemas fatoriais. Agora a gente vai dar um exemplo da interação quando ela é significativa. Então a gente viu a interação não significativa na aula passada, agora a gente vai ver a interação significativa. Então, considere o seguinte exemplo. Né, os dados de um experimento casualizado, inteiramente casualizado, então indique com 4 repetições, no esquema fatorial 3 por 2. Então a gente tem 4 repetições, um fator tem 3 níveis e o outro fator tem 2 níveis. Então tá aqui, ó, 3 níveis de um fator, 2 níveis do outro fator, adaptado do livro do Banzato e Cronca. Os recipientes foram saco plástico pequeno, saco plástico grande e laminado. E as espécies foram Eucalyptus citreodora e Eucalyptus grandes. Então ele pede para proceder à análise de variância e realizar o teste de Tukey se necessário. Para os cálculos utilize alfa 5%, os erros seguem a distribuição normal e as variâncias entre os tratamentos são homogêneas. As alturas das mudas aos 80 dias estão nessa tabela. Então tá aqui, tá vendo? Então se eu tenho 3 níveis de um fator com 2 do outro, então eu tenho R1 com E1, R1 com E2, R2 com E1, R2 com E2, R3 com E1, R3 com E2. Então 3 vezes 2, 6 tratamentos. Cada tratamento foi repetido 4 vezes. Como é dica, eu não vou usar bloco. Então aqui repetição, porque é um dica. Então, somei esses 4, deu esse valor. Somei esses 4, deu esse valor e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que para realizar um fatorial, a gente precisa ter um quadro auxiliar. Então, o quadro auxiliar está aqui. Tá vendo? Ó? Recipiente, espaçamento. Então, e é com aqui os somatórios. E cada um desses valores aqui veio de 4 repetições. Então, aqui, ó, aqui veio de 4 e aqui veio de 4. Então, o total do recipiente 1 veio de 8 repetições, que é a soma desse com esse. Do recipiente 2 é esse que veio a soma desse. Assim como o total da espécie 1, que é essa soma com essa soma e essa soma, vem de 12 repetições. No fim, eu tenho que ter 24 repetições, tanto aqui, como aqui dentro, como aqui em tudo. Então, a gente vai partir agora para fazer a nova. Então, eu tenho as 3 hipóteses, hipótese para o fator R, hipótese para o fator E, hipótese da interação. Normalmente como na interação não significativa. Agora, então eu tenho, quantos fatores R eu tenho? Quantos graus de liberdade? 2, porque eu tenho 3 fatores. Espaçamento eu tenho 1, porque eu tenho 2 espaçamentos. Quantos tratamentos eu tenho? 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então 5 menos 2 menos 1, 2. Está aqui. Qual o total de elementos que eu tenho? 24 menos 1, 23. 23 menos 5, 18. Ou 23 menos 2, 21, menos 1, 20, menos 2, 18. Então, ou é menos esse, ou é menos esses 3. Nunca menos tudo isso aqui, senão vai dar errado. Feito isso, aqui tem a soma de quadrado, como eu já mostrei lá no interação não significativa. Então, foi feito todas aqui. Para o total, para o tratamento, para o resíduo, que é o total menos o tratamento, já que é um DIC, para o fator R, para o fator E e para a interação, que é o tratamento menos o fator R menos o fator E. Então está aqui. Muito bem. Feito isso, eu vou colocar aqui tudo na tabela. Então está aqui. Soma de quadrado para o fator R, soma de quadrado para o fator E, soma de quadrado para a interação RE. Tratamento, resíduo total. Tratamento não precisa mais para nada, total não precisa mais para nada, e o F do resíduo também não precisa. Então agora a gente vai dividir. 92,86 por 2, 46,43, 19,08 por 1, 19,08, 63,76 por 2, 31,88 e 23,09 por 18, 1,28. Dividiu esse aqui por 1,28 e deu esse valor. Dividiu esse aqui por 1,28 e deu esse valor. Dividiu esse aqui por 1,28 e deu esse valor.
o valor da interação deu 24,91. 24,91 em relação ao F de 2 e 18, já que aqui é 2 com 18, deu 3,55. Então a gente rejeita. Ó. Lembra que o primeiro passo é olhar a interação. Primeiro olha a interação, depois você olha o restante das coisas. Rejeita esse H0 ao nível de 5% de probabilidade, ou seja, os fatores não atuam independentemente. Como isso aqui aconteceu, eu tenho que analisar os dois fatores de forma separada, ok? Eu tenho que analisar primeiro um fator e depois outro. Se porventura tivesse dado não significativo, eu procederia como anterior. Então vocês viram que até agora o procedimento é o mesmo. Então, tanto para fazer interação significativa como para fazer interação não significativa, eu tenho que proceder desta maneira. Agora, como a interação foi significativa, eu não vou concluir nem para o fator R e nem para o fator E isoladamente. Não importa o que tenha dado aqui, tá vendo? Eu nem coloco nada aqui, não importa. Agora eu vou desdobrar um estudo dentro do outro. Então, primeiro eu vou fazer o estudo do fator R dentro dos níveis do fator E. Então, aqui eu tenho 2, porque dentro do R com 1 eu tenho 2, dentro do R com 2 eu tenho 2. Eu vou mostrar aqui um SQ para ficar mais fácil para vocês. Bom, imaginem aqui, tá vendo? Imaginem isso aqui. Imagina que eu estou fazendo R dentro de E1. Quem é R dentro de E1? É esse aqui, ó. R dentro de E1, tá vendo? Quantos níveis eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então tá aqui, ó. 3 menos 1, 2. Como que eu faço essa soma de quadrado? Eu vou pegar cada valor desse aqui, ó, 102 elevar ao quadrado sobre 4, porque veio de 4 repetições, mais 103 ao quadrado sobre 4, porque veio de 4 repetições, mais 80,2 sobre 2 sobre 4, porque veio de 4 repetições. Muito bem. Você só tome cuidado aqui agora. A correção ela vai ser feita diferente para cada caso. Por quê? Nesse caso aqui, a soma desses três é essa aqui. Então, é esse valor ao quadrado dividido por 12. Por que 12? Porque 4 mais 4 mais 4, aqui são 12. Então, fazendo esse primeiro SQ, eu tenho 87 e 12. Beleza. Agora a gente vai fazer o segundo SQ. Agora é o R dentro de E2. Então, se você observar aqui, ele está aqui, ó. R dentro de E2. Então, eu tenho 101,3 ao quadrado sobre 4, mais 78 ao quadrado sobre 4, mais 85,3 ao quadrado sobre 4. E agora, o Gzinho lá da correção é esse aqui. Então, 264,9 ao quadrado sobre 12. 4, 4, 4. 69,50. Feito isso, a gente coloca aqui. Isso aqui a gente pega lá da análise de variância, lá a primeira que a gente fez, então 18, 23,09, 1,28. Divide normal, esse aqui por 1,28, esse aqui por 1,28. E a gente tem esse valor. Vocês viram que os dois foram significativos. E quantos níveis eu tenho? 1, 2, 3. Então eu vou precisar fazer o teste de Turing. Então tá aqui. Dentro dos níveis E1 e E2, existe pelo menos um contraste entre as médias dos níveis do fator R estatisticamente diferente de zero. Muito bem. Vou fazer então o teste de Turing. Vou enunciar as hipóteses, M de RI EJ, M de RI igual a EJ, M de RI sobre EJ, M de RI sobre EJ. Coloquei aqui as médias de R2 sobre E1, R1 sobre E1, R3 sobre E2. Isso aqui é um e esse aqui é outro, tá? A gente não vai, por isso que não coloco o 6 embaixo. Para cada nível tem que fazer. Por que eu fiz um delta único para cada um? Porque aí não tem problema. Quantas médias eu tenho aqui? 3. Quantas médias eu tenho aqui? 3. Então, 3. Qual é o grau de liberdade do resíduo? 18 para ambos. Então, 3,61. Qual é o quadrado médio do resíduo lá da análise de variância geral? 1,28 para ambos.
Cada média dessa aqui veio de quantas repetições? 4. Então, por isso eu fiz um único. Muito bem. Feito isso, nós vamos ter aqui A, A, 25,9, 25,7 dá 0,2, que é menor do que aquele lá. Então, permanece a mesma letra. 25,9 menos 20,01 já deu maior. Maior, muda de letra, muda de média. Agora eu vou fazer 25,7 menos 21, também deu maior. Eu já não mudei de letra? Mudei. Então eu só mudo de média. Só sobrou uma média, então o teste encerra aí. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui, começo com a letra, 25,3 menos 21,3 já mudou de letra. Muda de letra, muda de média. 21,3 menos 19,6 dá menor do que 2,2. Então permanece a mesma letra. Feito isso, só conclui. Dentro dos níveis E1 e E2, a média dos níveis do fator R, seguidas de pelo menos uma letra, não difere entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tucker. Feito isso, a gente tem que fazer a desdobramento contrário. Então, já mostrando aqui para vocês, ó, o primeiro aí, eu vou fazer E dentro de R1. Tá vendo? Então tá aqui, ó. 102,6 ao quadrado, mais 101,3 ao quadrado sobre 4, menos 203, porque é esse aqui, e agora é dividido por 8. Então, se vocês repararem, por isso que não tem uma fórmula para fazer esse SQ do desdobramento, porque ele vai mudar de acordo com cada caso. Feito isso, deu 0,21, e assim sucessivamente eu fiz para os outros dois. Tá? Para esse, para o R2, aqui, e para o E dentro de R3, tá aqui. O restante, eu peguei isso aqui da análise de variância, todos aqui vai ser 1,18, 4,41. Então, dividindo 0,21 por 1, 79,38 por 1, 3,25 por 1. Tá? Então, 0,21 por 1,28, 0,16, 79,38 dá 62,02, 2,54 por 1,28. Tá? Então, o que eu quero que vocês foquem aqui é isso. Tomem cuidado com as somas de quadrado, que são feitas diferentes para cada caso. Tá? Então, veio aqui, ó, 63,5 sobre 4, mais 78,3 ao quadrado sobre 4, menos 181, porque é o correspondente a ele. Então, se você fizer esse quadro aqui auxiliar, colocando os totais, colocando as repetições, você vai ver que é bem simples, não há dificuldade nenhuma em fazer isso. Feito isso, nós vamos concluir. Então, tanto R1 e R3 deu não significativo. Tá? Então, você tem aqui, ó, R1 e R3, todos os possíveis contrastes entre as médias dos níveis do fator E são estatisticamente nulos ao nível de 5% de probabilidade. Dentro do nível R2, todos os possíveis contrastes entre as médias dos níveis do fator E são estatisticamente diferentes de 0 ao nível de 5% de probabilidade. Logo, o desenvolvimento da espécie 1 é diferente da 2. Por que eu não fiz Tuque aqui? Porque eu só tenho 2. Só tenho 2, eu só tenho espécie 1 e 2. Se deu diferença, quer dizer que um é diferente do outro automaticamente. Então, esse foi um exemplo do fatorial com interação significativa e bom estudo para todos aí. Até o final da semana eu mando o gabarito da lista de exercícios para vocês. Bons estudos.